as parábolas, né? As parábolas são a linguagem do reino de Deus. A linguagem de Jesus é parábola. A Bíblia fala que tudo Jesus falava por parábolas, a multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Então tudo que Jesus falava tinha uma linguagem figurada. Mas por quê? Por que existe essa linguagem figurada? Lá em Mateus capítulo 13, vamos ver um texto que Jesus fala o seguinte: por quê? Os discípulos falam: por que o senhor fala assim? Muita gente pergunta: por que parábola? Não entendo as coisas. Então olha só, Mateus 13, Mateus capítulo 13, olha lá, no verso 10: e cercando-se deles discípulos, olha só, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Quer dizer, por que Jesus, o senhor fala por parábolas à multidão? Por quê? Por que parábolas? Fala logo. Fala logo como é que é o negócio lá em cima, no espaço sideral, como é que são as coisas no céu, como é que é o inferno, o que significa, por que o senhor fala por parábolas? Aí ele responde, verso 11, Mateus 13, 11, olha só. E Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então tem gente que ouve parábola e não entende nada, e acha que a Bíblia é uma ignorância. Esse livro aí é difícil de entender, história da carochinha. Por quê? Porque não lhes é dado conhecer o reino de Deus, mas a vós, aqueles que se propõem a conhecer e a descortinar-se o mistério, para eles é dado os mistérios do reino. Olha aqui, ó. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Verso 13: por isso eles falam por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Mas por quê, pastor Lenilton? Porque assim, as pessoas, elas ouvem as coisas de Deus, mas não compreendem. Por quê? Porque não tem interesse. Então elas não se afundam, não aprofundam, e aí pensam que a Bíblia não tem uma explicação. Olha lá, verso 14: e nele se cumpre, naqueles que não entendem, se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. A causa de tudo é o coração endurecido. Então, quando a pessoa quer Deus, ela se humilha, ela se derrama, ela começa a compreender os mistérios, e aí fica fácil decifrar as parábolas. E o próprio Espírito Santo, que através de Cristo trouxe as parábolas, ele mesmo descortina, decodifica as parábolas. Só pode entender as coisas do reino e da palavra de Deus aquele que tem o Espírito Santo. Por quê? Porque foi o Espírito que escreveu a Bíblia. Quem foi que escreveu a Bíblia? Foram os homens? Não, os homens inspirados pelo Espírito escreveram a Bíblia. Não foi pela cabeça de cada um. O pessoal fala: a Bíblia foi escrita por homens. Ignorância. A Bíblia tem uma linguagem lógica de Gênesis, escrito há 3.500 anos atrás, até Apocalipse, escrito há 1950 anos atrás. Tem, durante 2.000 anos, 40 homens diferentes que não se conheciam, inspirados pelo Espírito, deixaram-nos a palavra de Deus, que tem uma lógica, que tem uma interação entre si. Aí que está o mistério. O Espírito Santo, então, usando pessoas diferentes, escreveu a Bíblia. Então, Isaías fala o que Jesus fala, o que o Apocalipse fala. Existe uma unidade, mas acima de tudo Jesus fala: olha, existe um mistério. Eu vou falar em parábolas. O que são parábolas? São alegorias, são historinhas do dia a dia, do cotidiano, da natureza, da vida diária. Historinhas do passado que refletem mistérios espirituais. Isso é uma parábola, uma alegoria que reflete, que traz uma mensagem oculta, moral ou espiritual. Isso é uma parábola, uma historinha, né? O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega uma medida de farinha, 3 medidas de farinha, e joga fermento. O que tem a ver fermento, mulher, farinha com o reino de Deus? Mas a mulher é a igreja, a farinha são as pessoas, porque somos uma só massa. Mas são 3 medidas: o branco, o negro e o amarelo. Mas e o índio? O índio veio do amarelo, do japonês, sabia disso, né? Atravessou o estreito de Bering,
Interessante, vocês têm o olho puxado que nem o dos índios. Não é parecido com os índios. Então, são as 3 medidas de farinha que são levedadas pelo reino, pela palavra, até que tudo seja fermentado. Que fantástico. E se torne um só pão, como está em 1 Coríntios, capítulo 5. Somos uma só massa, um só pão. Mistério. Então isso aí Jesus continua falando. Olha aqui, ó. Porque o coração do povo que não entende está endurecido e ouviu de mau grado. A grande parte dos seres humanos ouvem com mau grado a palavra de Deus. Você vai falar de qualquer coisa, a pessoa é honrada. Vai chamar o guru Rajneesh, lá da Índia, cara mais barbudo que você, assim, aqui, assim, milionário, trilionário, fala um monte de besteira. Temos que viver em paz. Pessoal, o pessoal adora teatro. O ser humano gosta de comédia, de teatro, de show. Mas na hora de falar da palavra de Deus, pode ver. As religiões que mais atraem são as religiões como o coach. Você precisa ter mudança de vida, positivismo. Você precisa ficar rico, ficar bem, tudo bem, carros, dinheiro sobrando. Isso pior que está entendendo a igreja hoje, né? Como é o nome? Aquela que tem aqui, a Provida, é um perigo. A pessoa fica em alfa, pensa em alfa, ele entra em alfa, fica biruta. Eu tinha uns amigos, eu tenho uma médica, eu não vou falar aqui o nome, que de repente ela me assistindo, mas ela era biruta, uma doutora cirurgiã. Eu falei, meu Deus me livre cair na mão dessa mulher, da Provida, ficou biruta. O fundador morreu de 35 anos de infarto. Eu falei, meu Deus, cadê a paz? Então, irmãos, as religiões elas querem trazer sempre algo espiritual, mas só Jesus é a verdade. Eu sou caminho, verdade e vida. Mas e quem não crê? O que eu posso fazer se não crer? Não creu. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Marcos 16, 15, 16. Amém? Mas bem-aventurado, verso 16, Mateus 13, 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque vos digo de Jesus, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Então vocês estão tendo hoje, nas parábolas, nos estudos da Bíblia que temos feito, muitos desejaram, grandes pastores desejaram, mas não tiveram interpretação. Mas por que nós estamos tendo hoje? Porque estamos no final dos tempos, e o maná escondido está sendo revelado, para que todos fiquem indesculpáveis. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Que bom, lotado hoje aqui, que bom. A fé sem obras é morta, né? Então eu tenho fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar estudando qual parábola hoje? Do rico e do Lázaro, mas com uma outra visão, a visão enigmática. Toda parábola tem 3 sentidos: o literal, que é o que está escrito, o figurado, não é? E o enigmático. Vamos ler lá em Lucas capítulo 16. Vamos lá, queridos. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Você cortou o cabelo, japonês? Glória a Deus, né? Que lindo. É o japonês italiano, né? É uma bênção esse menino. Glória a Deus. Lucas capítulo 16, verso 19. A gente vai ver hoje a visão enigmática da parábola do rico e do Lázaro. Havia, olha só, verso 19, um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então você já pensa num cara vestido, né, com um vestido fino de linho, de vermelho, né, uma vida boa, uma vida regalada, alegre, dominante, uma vida de abundância. Esse era o rico. Havia também um certo mendigo, verso 20, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Se é mendigo, é pobre, não tem nada, e está na porta do outro.
Para quê? Verso 21. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então os dois morreram. Olha só, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Engraçado, os anjos levaram o pobre, o mendigo. Agora morreu o rico, mas não foi levado pelos anjos, ele foi sepultado. E no Hades, onde o rico foi sepultado, e Hades significa sepulcro ou inferno, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que bênção, a comitiva chegou do irmão André Diego, que nós tanto esperávamos. Glória a Deus. Porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, o pai Abraão: filho, lembra-te de que te recebesse os teus bens em vida. Isso foi falando para o rico. Agora, e Lázaro somente recebeu males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Quer dizer, quem quiser ir para o céu, para o inferno, não consegue, e nem de inferno ir para o céu. Olha aqui, ó. E de sorte que os que quisessem também passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então o rico no inferno falou: vai lá para casa avisar meus irmãos, para se converterem, para se entregarem a Deus. Aí olha só, o pai disse a Abraão, que é figura de Deus: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve nem a Moisés nem aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Fantástica parábola do rico e do Lázaro, que vamos agora decifrar no enigma. Antes eu quero conhecer toda a comitiva que vem do nosso querido profeta do Senhor, André Diego, também cantor de Jesus. Como é o nome da irmã? Isso. Amém. Pastor Ezequiel Cardoso, amém. De Deus da missão, né? Amém. A pastora Silvânia e a pastora Elinéia Fé, lá na primeira igreja mãe de Belém do Pará. Glória a Deus, você de Belém. Então ela vai cantar no final aqui, em nome de Jesus, no final do culto, tá bom, querida? Só tem pastores aqui. Que bênção, só um menininho, até ele é pastor também, pela fé, em nome de Jesus. Que bom, Deus abençoe os irmãos, viu? Bem-vindos, viu, queridos? Aproveitem. Então, amados do Senhor, vamos entender a parábola do rico e do Lázaro, porque muitas parábolas Jesus ensinou e decifrou. A parábola do semeador, Jesus falou: eis então a explicação da parábola do semeador. Está lá em Mateus, no capítulo 13 que eu falei, ele começa a explicar. Semeador, o campo, a semente boa, a boa semente na terra, ou nos pedregulhos, né? Ou no meio dos espinhos, enfim, ele explicou. Explicou também algumas outras parábolas, só que essa, como a do samaritano, também não foi explicada. Filho pródigo não foi explicado, então algumas são explicadas, outras não. Então nós vamos entender agora. Por exemplo, havia um homem rico. É riqueza física ou não? Para Deus, o que é riqueza? Tiago, capítulo 2, verso 15. Olha aí, já li, vou ler de novo esse texto para vocês. Tiago 2:15. 2:5, desculpa. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Então a riqueza é na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então Deus escolhe os pobres para serem ricos na fé. A riqueza de qualquer um não consiste nos bens que possui. Está lá em Lucas capítulo 12.
Então, o rico não é o que tem muitas posses físicas, mas é o que tem a posse espiritual. O que Jesus falou? Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem corrói, ladrões miram e roubam, mas ajuntais tesouros nos céus. Então a riqueza para Deus é no céu. Lá em Mateus capítulo 19, chegou o mancebo rico, quero herdar a vida eterna, Jesus. Aí o que eu faço? Jesus falou, guarda os mandamentos. Quais? Jesus falou, ama a Deus, ao teu Deus, ama ao teu próximo como a si mesmo, e todos os outros mandamentos. Aí o rico falou, isso eu tenho feito, Jesus, estou dentro. Aí Jesus falou assim, você quer ser perfeito? Quer ser filho de Deus? Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás o quê? Um tesouro no céu. Riqueza para Deus não é aqui, é lá. O rico para Deus é o rico espiritual, não é o rico físico, porque Deus não está nem aí com isso aqui, porque pelo contrário, o amor às riquezas é a raiz de todos os males. E lá em Tessalonicenses ele fala, manda os ricos desse mundo para não pôr o seu coração na incerteza das riquezas. Outro texto que contraria a teoria da prosperidade dos crentes, das igrejas. Dá um tal de, dá mais que você vai receber mais, dá o dobro para você dobrar a sua firma, dá o triplo, dá um carro agora que você vai ganhar 2 essa semana, e o inferno depois. Por quê? Porque Deus está fora da riqueza física. Acabei de falar vários textos, mas não é o assunto hoje o fato do homem rico não cristão. Nós vamos falar agora do problema, do enigma. Este homem rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Então ele era rico espiritualmente, ele se considerava salvo, ele se considerava homem de Deus, e era vestido de linho fino e púrpura, como era em Israel o famoso o sacerdote. Como que o sacerdote se vestia em Israel? Vocês lembram disso? Êxodo capítulo 28, abra lá. Pastor, o senhor é muito rígido, esse negócio de ser rico. Eu não posso ser rico? Pode, não tendo o coração nisso, você pode ser rico. Agora você está na igreja para ser rico. Os políticos conhecem isso. Os políticos também. Meus políticos conhecem essa palavra. Os políticos não, os políticos querem a riqueza desse mundo. Olha só, vamos lá, irmãos, olha só que lindo. Êxodo capítulo 28, verso 5. Verso 4: estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada e uma mitra e um cinto. Farão, pois, estas vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, olha aqui a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, de obra de esmeralda. O que é isso? Roupa do sacerdote. Então, você olhando lá em Lucas capítulo 16 de novo, você vê que é justamente a roupa do sacerdote de Israel. Então, quem é esse homem rico? Os israelitas. Os israelitas eram considerados o quê? Ricos espiritualmente. Foi a primeira nação monoteísta, né? Eram monoteístas. O único Deus, o Deus que não tem nada a ver com o resto do mundo, é o Deus que separou Israel. Então Israel era rico, tinha o templo, tinha a arca, tinha a unção. Israel era rico espiritualmente. Velho Testamento é igual a religião, é igual a Israel. Então o homem rico era Israel. Está aqui, ó. E viviam regalada e esplendidamente. Salomão foi o homem mais rico. Naquela época, Israel teve o auge. Foi a nação mais rica. A rainha de Sabá foi lá conhecer a sabedoria e a riqueza de Israel através de Salomão. Coisa fantástica. Israel era símbolo, né? Rica na lei. Nenhuma nação tinha a lei de Israel, a lei de Jeová. Todas as outras nações eram o quê? Imundas. O israelita não se misturava. O judeu não se misturava. Era proibido pela lei de Israel se contaminar com os outros povos.
Até hoje, mas naquela época a coisa era feia. Tanto é que Pedro, em Atos, capítulo 10, abra lá. Olha só o que aconteceu em Atos 10. Pedro, servo de Deus, servo de Jesus Cristo, ainda sendo judeu como era, ele tinha um problema. Ele achava que tudo era imundo. Então, olha aqui no verso 10, Pedro teve fome, verso 10, Atos 10, 10. Quis comer, e enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, quer dizer, Pedro viu um lençol descendo com vários animais dentro, animais que ele achava que eram imundos. Aí foi dirigida uma palavra: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então os judeus consideravam imundos os animais e os seres humanos que não fossem judeus. Olha aqui, E segunda vez a voz lhe disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio, que era romano e não era judeu, mas Cornélio era um homem bom, e Deus procura corações bons em toda a nação, homens justos, não importa de qual nacionalidade seja. Romanos 2,11 diz assim, que Deus não faz acepção de pessoas. Aí Cornélio, que jejuava e orava, teve uma visão de um anjo, e o anjo falou assim: vai lá buscar Pedro, ele vai te falar coisas importantes. Aí mandou, os servos foram buscar Pedro, e aí Pedro, na hora que recebeu a chamada, falou: opa, a visão tem a ver. Vamos dizer, aquilo que eu chamei de imundo, que são os gentios, romanos, gregos, todas as outras nações eram imundas para os judeus, mas Deus falou para não chamar imunda, porque ele santifica. Pois aí Pedro foi lá e pregou para a turma lá. Antes que ele acabasse a pregação, o Espírito Santo desceu em todo mundo, foram todos batizados no Espírito Santo. Fantástica. Então, conclusão, para os judeus, os outros povos eram imundos. Então aquele mendigo que estava na porta, vamos voltar para Lucas capítulo 16, o mendigo que estava na porta do rico, olha ali, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Se é mendigo, é uma pessoa espiritualmente pobre. Não significa riqueza física, pobreza física. Está cheio de ricaço por aí, mendigos espirituais. Aliás, nem são mendigos, estão mortos espiritualmente, nem existem. Tem muito dinheiro, mas não tem alegria, mas não tem paz. Alphaville, estou aqui há 20 anos, é um poço de depressão, de marasmo espiritual. Graças a Deus pelos grupos familiares que existem, pelas igrejas que estão aqui. Mas o grosso do povo, apesar de ter aparentemente dinheiro, porque a grande parte hoje não é alfavilense, é alfalidos. Com essa crise aí é mais aparência. Verdade, digo isso porque trabalho com a turma aqui há 20 anos em Alphaville. Então, queridos, é muita aparência de riqueza externa, mas mendicância espiritual. Querendo o quê? Então o mendigo estava lá fora, querendo comer as migalhas, mas esse mendigo estava cheio de chagas. O que são chagas na Bíblia? André Diego, abra lá em Isaías capítulo 1. Diga glória a Deus, Camila. Cheio de perfume, né, Camila? Tá bom. Ela vende perfumes importados. Quem quiser, fala com ela depois. De graça, a propaganda dele. Isaías capítulo 1. Olha lá. Verso 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres. O que são essas chagas podres? Pecados.
pecados. Então o que é um pecado do mendigo lá? Bruxaria, prostituição, adultério, macumba. As pessoas são machucadas pelo diabo, cheias de chagas. As pessoas cheias de problemas. Avareza é uma chaga, o ódio é uma chaga, a prostituição é uma chaga. O indivíduo é cheio de chagas. Por quê? Porque eles são mendigos espiritualmente. O indivíduo é mendigo espiritual. E ele precisa comer a migalhinha da religião que cai da mesa do judeu. É interessante que em Mateus capítulo 15, abra lá. Olha que interessante essa passagem daquela mulher gentílica, que queria de Jesus uma bênção. Mas Jesus falou assim para ela: filha, o Filho do Homem não veio a não ser para o seu povo, o povo de Israel, né? E não para os cachorrinhos. Olha só o que Jesus falou. Mas ela falou assim: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Olha aí, ó. Agora vocês entenderam, essa passagem tem a ver com o rico e Lázaro. Mateus capítulo 15, verso 24. Eu não fui enviado, disse Jesus, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, verso 24, Mateus 15, 24. Então chegou-se ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, dizendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha só, hein? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, ou seja, dos ricos espirituais, das migalhas que caem da mesa de Israel. Os gentios queriam comer da migalha de Israel, porque Jesus estava lá para o povo de Israel. Ele falou: eu vim para os meus, eu vim para o povo de Israel. Mas o povo falou: eu quero o Senhor também. Aí Jesus não aguentou aquela fé e disse: ó mulher, verso 28, grande é a tua fé, seja feito para contigo como desejas. Lógico que Jesus ia curá-la, mas Jesus mostrou que ele veio primeiro para os ricos dele, que não o aceitaram. Veio para os dele, que não o receberam. Veio para aqueles que já eram religiosos, que não o entenderam. Veio para os judeus, veio para os seus, que o rejeitaram. Mas a turma lá fora, todo o mundo olhou para Jesus, aquele romano que ajudou a crucificar, na hora que viu o véu do templo se rasgando, o raio caindo, Jesus expirando, o templo caindo, o céu enegrecido, aquela tempestade na hora que Jesus foi crucificado, aquele centurião, aquele líder da turma, do batalhão de romanos, disse assim: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Aquele homem se converteu no pé da cruz, ele confessou Jesus naquela hora, mas os judeus não o receberam. Vamos voltar lá para Lucas capítulo 16. Então olha aí, desejavam alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa dos ricos, dos judeus, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Que são cães na Bíblia? André, diga que são cães na Bíblia. Como é que é? Meu Deus, você vem pregar, lindo, vem pregar. Filipenses 3, abra lá. Olha, em sua beleza, eu vou tomar um gole de café. É discípulo mesmo esse menino. É isso mesmo. Quem são os cães na Bíblia? Maus obreiros. Maus obreiros. Filipenses capítulo 3. Abra lá. Oi? Mas a estrela é um bom pastor. O cão é o mau obreiro. Verso, Filipenses 3, verso 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Agora vocês vão ver o que é o mau obreiro. Guardai-vos da circuncisão, principalmente os judeus. A turma que defende a lei. Tem pastores hoje que defendem a lei. Tem pastores que seguem a lei. Chega 3 horas da tarde, o sol está se pondo, acabou, não trabalha mais. Está na lei de Jeová. Só que a lei foi gravada na cruz. Tem religião que guarda o sábado. Tem religião que guarda a lei ali, ó. Incrível. Nós guardávamos o Shabat. Você guardava o Shabat? Bom, a igreja de vocês era legalista. Eu fui na igreja deles, da igreja da Supernani, não vou falar o nome.
Fazia o Shabá em casa. Então, eu fui lá uma vez na igreja, fiquei assim, escandalizado que a bandeirinha de Israel estava em cima da bandeira do Brasil. Assim. Só que Jesus falou que existem duas Jerusaléns. A de cima, que é a mãe de todas nós, e a de baixo, que é a Jerusalém da lei dos judeus, que infelizmente perderam a bênção, porque rejeitaram o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então a turma fica venerando Israel, oh Israel, só que Jesus falou uma coisa muito forte em 2 Coríntios capítulo 3, ai meu Deus, estou me tremendo, eu estou tremendo, gente, eu não podia falar essas coisas, mas como ninguém assiste a mesmo, só são os meus amigos que assistem, glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Acho que o pessoal do André Diego falou, meu Deus, onde esse homem me trouxe? O que eu vim fazer aqui nessa igreja? É possível que a Cassiane saiba disso. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Mas, olha, sobre os israelitas, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que Jesus fez com o Velho Testamento? Aboliu. Está na minha Bíblia aqui, ó. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Então acabou, velho, na cruz. Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou. Este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Novo pacto, Novo Testamento. Tudo que é novo tira o velho. Então as igrejas hereges que são, querem fazer uma miscigenação do velho com o novo. Por isso que se arrebentam por aí e não sabem explicar as coisas. Pastor, fazer o quê? Fala. Por isso que no Novo Testamento, quando Paulo escreve as cartas dele, sempre fala: eu não sei o que, de Deus, vírgula, o Pai, vírgula, e o Senhor Jesus Cristo. Isso. Sempre para Deus, vírgula, o Pai. O Pai. E o Pai é Pai de todos. O primeiro na Bíblia chamado Jesus de Pai, o Pai de Pai, foi Jesus. No Velho Testamento raramente se falava. Se falava, Nunca o se Senhor, falava o do Senhor Pai. é Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos e tal. Mas no Novo Testamento a gente entende quem é o Pai. Jesus veio trazer o que o mundo não conhecia, o quê? O verdadeiro Pai. Todo mundo pensava que o Pai era mau. Em Cristo caiu a imagem má do Pai. O Pai se fez conhecer em Cristo. Jesus falou assim, Filipe falou assim, em João 14, versos 6, 7 ali: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. O Senhor está falando tanto do Pai. Aí Jesus falou assim: Filipe, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas também no Velho Testamento, Deus Pai era amor. Não era amor. Era o quê? Legalista. Deus Pai é amor. O Pai é amor. Só que no Velho Testamento existia o quê? A interferência dos anjos, que não tem amor. Anjo não ama. Anjo, ele é o espírito ministrador enviado para servir a favor daquele que ama de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Isso é anjo. É o espírito impassivo. Ele não tem sentimento. Anjo não chora. Para você chora. E Jesus chora. Amém? O Pai chora. Os anjos não. Anjos são soldadinhos. São. Por isso que não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro. Está lá em Hebreus capítulo 2, verso 5. Abra lá, Gabriel. Eu falo tanto, vocês não entendem. Agora, se fosse na novela, vocês entendiam. A novela vocês conhecem tudo. No Dr. House e todos os demônios por aí. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Não foi. Então os anjos não são eleitos para a salvação. Eles são eleitos para o serviço. Eles servem os crentes. Lê no verso 14, 1 Hebreus 1. Não são porventura todos eles espíritos ministradores. O que é ministrar? Servir. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Hebreus 2:16. Porque na verdade Deus, ou seja, Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Hoje então o cristão ocupou o lugar dos anjos caídos. Hoje a igreja é o corpo, é a família de Deus. E os anjos? Servos. São os filhos mais velhos, mas estão do lado ali, ó.
o filho mais novo tenha a prevalência hoje. Esaú foi rejeitado, perdeu a primogenitura. O Jacó entrou, suplantou. Hoje Jacó é a igreja, Esaú são os anjos. Ainda que com lágrima queira, não tem mais jeito. Fantástica essa figura, hein? Por quê? Porque preferiram a carne. Os anjos desejaram as mulheres. Está lá em Gênesis capítulo 6. Eu não ia entrar nesse assunto, mas já que as pastoras estão aqui, preciso aprender alguma coisa diferente. Gênesis 6, olha que forte essa. Abra lá, Gênesis capítulo 6. E a vovó, Ana Maria, né? Maria Amélia, quase igual, viu? Eu sabia que tinha Maria, mas não tem problema, ó. Tão jovem sua vovó, glória a Deus. Parece mãe da Vitória. Olha só, Gênesis capítulo 6, vamos lá, olha só. Verso 2, olha isso aqui, ó. Viram os filhos de Deus, essa palavra Deus aqui é Elohim. Elohim. Ah, não é o Deus Pai? Elohim são deuses, anjos. Esse é o erro da tradução. Viram os filhos de Deus, aqui Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então houve uma interação entre anjos e homens e mulheres. Os anjos caíram e desejaram o sexo com as mulheres. Mas pastor, falando isso na igreja, vocês ouvem isso na televisão de Satanás? Qual o problema eu falar o que é certo aqui? Pastor, fala. então anjo tem sexo. No Velho Testamento, antes da queda, foi o que ele fez, eles caíram, eles desejaram sexo. Você não sabia disso? Leu Gênesis 6 de novo? Vamos lá ler. Vamos agora eu vou ler tudo. Agora você me deixou doido. Abra lá. Opa! É o que você queria, né? Opa, tudo que eu queria para fazer o gol é que você deixasse a bola perto ali da entrada da área. Você caiu nessa, então vamos lá. Não foi combinado, hein? Olha aqui. Então olha só, querido, olha só. Verso 4. Verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Deus decretou aqui que o homem não ia viver mais que 120, 130, porque antes os homens viviam 900, 930, 965, que nem Matusalém, que morreu no próprio dilúvio. Matusalém, se não fosse o dilúvio, estaria vivo até hoje aí, entendeu? Morreu no dilúvio. Verso 4. Havia naqueles dias, presta atenção, olha aqui, havia naqueles dias gigantes na terra. Essa palavra gigante significa Nefil, ou Nefilim, que é demônios. Olha aqui, ó. E também depois, quando os filhos de Elohim, que são os anjos, entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então houve uma mescla entre anjos e homens, uma aberração, que surgiu o quê? Uma raça muito forte, que eram os gigantes da terra. Está escrito aqui, ó. Geraram filhos que eram os valentes que houve na antiguidade, os gigantes. Então havia aqueles pãs, aqueles centauros que você ouve na mitologia greco-romana, que é verdade, passou pela arca de Noé. O livro de Enoque traz toda essa verdade. O livro de Enoque veio pela arca, e até hoje existe o livro de Enoque. Compra esse livro de Enoque. Ali tem toda a queda dos anjos, o nome dos anjos que caíram, os demônios todos que caíram, porque os anjos desejaram as mulheres e tomaram para si todas as que quiseram, e esses aí foram colocados em prisões eternas, perderam sua habitação natural. Pior que eles estavam aqui na terra, eles tinham mescla com as mulheres. Então havia homens fortíssimos. Olha aqui, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Então havia uma bagunça: anjos, homens e os gigantes. Os gigantes eram os nefilins. Tanto é que até aquele filme do Noé tentou imitar, mas puseram os gigantes horríveis, de pedra, ridículo. Devia ter me ligado que eu explicava como é que é o negócio. Que pena. Mais parecia lá um cruzeiro da costa do que a arca de Noé, ridículo. Mas é verdade. Então, houve na antiguidade anjos caídos que mesclavam. Aí o que Deus fez? Vou separar anjos de homens. Trouxe o quê? O dilúvio. O dilúvio separou águas que são... O que são águas na Bíblia? Povos. Onde é que está isso? Apocalipse 17:15 fala que as águas são povos, multidões, nações e línguas. Ora, um monte de anjo também são povos angelicais. Um monte de gente, de homens, são águas também. Aí Deus fez o quê? Separou águas, que são os anjos, de águas, que são os homens. Aí você vai entender Gênesis capítulo 1. Não ia pregar isso, mas agora você me deixou.
Olha Gênesis 1. Olha Gênesis 1. Olha aqui, ó. Verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, no meio dos povos. Que tipo de povos? Todos, anjos e homens. E haja separação entre águas, homens, e águas, anjos. Olha só, verso 7. E fez Deus a expansão e separou o quê? Ele fez uma separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. Então o que aconteceu? Deus pegou as águas e dividiu no meio. Falou: vai ter água em cima da expansão, vai ter água embaixo da expansão. E essa expansão, como vai ser o nome? Verso 7. Olha aqui, ó. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão do quê? Céus. Olha que lógica. Então Deus pegou os anjos, pôs em cima da expansão, que são os céus, e falou: agora vai ficar água em cima, anjos, água embaixo, homens. Não vai mais se mesclar. Hoje não existe mais isso, apesar que o diabo às vezes se materializa por aí. Mas acabou. Aquela unidade que havia entre anjos e homens existia. Aquele negócio de metade homem, metade bicho existia. Existiu no Velho Testamento. No mundo antigo, não confunda o Velho Testamento com o mundo antigo. É o mundo pré-diluviano, que durou quanto? 1650 anos. De Adão até Noé, quanto tempo tem? 1650 anos. É tempo ou não é? Daqui até Cabral, quanto tempo tem, Ricardo? Você que é inteligente. 500. Nossa, como é que você sabe? Você é muito inteligente, viu, Ricardo? Você casou bem, viu? 500 anos. Daqui até Cabral, 517 anos. 500 anos, vamos dizer. Ora, imagine 3 vezes isso. É chão. Deu para produzir muita gente. Se o Brasil tem hoje 220 milhões, é isso? De pessoas, só o Brasil. E começou com meia dúzia de gato pingado português com os índios aí. Hoje tem 200. Imagine 1650 anos. A Terra tinha milhões e milhões de pessoas. Vocês entenderam? E mesclado com o anjo. Então aí nós estamos falando do quê? Da época do continente de Atlântida. Estamos falando quando o Mar Morto ainda era a cidade, que aquilo lá virou enxofre e cinza. Por isso que hoje é uma, onde morreu ali a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, e hoje o Mar Negro, o Mar Morto é um mar de sal, que você nem afunda de tanto sal. O que? É resultado de uma ficção nuclear que aconteceu ali, arrebentou todas as pedras. Fala. Pastor, e esses anjos caídos são demônios, então? Considera demônio. Demônio é tudo que é espírito mau. Aí são anjos caídos mesmos, anjos que tinham poder, principados e potestades, e que hoje estão presos aonde? No inferno. Onde é o inferno? Aqui na terra. E por isso eles precisam de pessoas para se materializar e fazer o mal aqui na terra. Não só se materializar, para usar. Então esses mesmos demônios que conhecem o homem há 6.000 anos, ou mais, né? Há 1 milhão de anos eles conhecem tudo. Estão aí girando, se manifestando no centro de macumba, se manifestando no espiritismo e se fazendo de espíritos bons. E a turma cai. Eu também caía. Eu no mundão fui para o centro. Eu no mundão fui para um monte de buraco por aí. Fui na Rosa Cruz, fiz patuá. Não dormia à noite, eu andava armado assim, vou dar um tiro no espírito. Que espírito? O espírito lá tem medo de tiro. Era um idiota. Desculpa, hoje eu tenho paz com Jesus. Jesus é tudo. Jesus pôs em ordem, acabou com os principados e potestades que dominavam os homens, porque muitos desses espíritos, Cláudia, continuaram regendo as nações. Então você pega Osíris, Ísis, Horus, Bacos, Diana, Hércules, todos esses deuses que eram adorados pelas nações eram espíritos, eram anjos, que embora no dilúvio foram separados, mas espiritualmente se manifestavam como hoje se manifestam nas pessoas que desejam. Só que Jesus veio e pôs em ordem o sistema. Prova isso, pastor. Colossenses capítulo 2, abra lá. Essa foi forte, né? Você não esperava que os anjos tinham sexo, né? Pois os anjos que desejam sexo perdem o seu principado. E o homem espiritual que cai no sexo também tem uma consequência grave. Você acha que eles possuíam do homem ou ele já é o anjo direto? O anjo, ele se materializava naquela época. Se materializava. Tanto é que eles criavam, tinham filhos, né? Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou falando.
que eu falei? Colossenses, capítulo 2, olha só. É sério esse assunto. Só que a igreja, na sua timidez, não estuda. Fica só ali no ti. Aceita Jesus, está tudo bem. A pessoa fala, mas peraí, e a mitologia? Eles, não, isso aí esquece, é tudo mentira. Não é mentira, não. Os anjos se manifestavam antigamente, é que os cristãos não estudam a Bíblia. E o pastor sabe ensinar o quê? O que os pastores ensinam bem? Malaquias capítulo 3. O que diz Malaquias capítulo 3? Trazer o quê? Os dízimos e ofertas. Isso tem que ter em primeiro lugar, o resto que se dane. Colossenses capítulo 3. Pastor Enilton é terrível. Colossenses 2. Isso. Olha aqui, ó. Verso, está aqui, ó. 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando? Verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós. A cédula é a lei dos anjos, a lei do Velho Testamento, a lei de Jeová. Ela foi o quê? Riscada por Jesus, porque ela era contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. E com isso que aconteceu? Verso 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então ele pegou aqueles anjos e falou, gente, isso aqui que vocês acham que é anjinho, são demônios, são espíritos caídos. E tudo aquilo que era anjo das nações, caíram, foram despojados, e Jesus triunfou sobre eles. Tanto é que no mesmo capítulo 2, verso 11, diz assim, ó, e no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não, no verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Jesus é o cabeça dos anjos. Não há um demônio que não saia em nome de Jesus. Não há um anjo que possa fazer qualquer coisa se Jesus está em cima. Jesus é quem comanda. Acabou. Mas para poder dominar isso, ele tinha que resgatar o quê? O domínio. Como? Indo para a cruz. Porque a lei fazia o seguinte, dizia o seguinte, a lei, ela escravizava o homem, porque a lei dizia o seguinte, a alma que pecar, morrerá. Ezequiel 18:4. Aí Jesus veio e não pecou. Então, a alma que pecar, morrerá. A alma que não pecar, não morrerá. Só que Jesus não pecou aí. Então ele prova que a lei é inútil, porque a lei crucificou um justo. A lei não leva a nada. No que ele gravou na cruz a lei, ele trouxe outra provisão, chamada graça. Ele falou assim, bom, já que eu fui para a cruz imerecidamente, eu troco a minha morte, meu sacrifício, por toda a humanidade. Então ele se entregou um sangue imaculado, para quê? Para ser moeda de troca por toda a humanidade. Então nós somos comprados não com metal vil, mas pelo precioso sangue de Cristo. Amém. Como está lá em 1 Pedro. Amém? Então, irmãos amados, o que eu quero dizer para vocês? Que Jesus na cruz pôs todos os principados, querubins, serafins, tronos, dominações, principados e potestades, todas as facções angelicais, todo o universo, os bilhões de anos-luz, tudo que existe em a existência está debaixo de um nome chamado Jesus, por causa de um ato de obediência que ninguém conseguiu, nenhum homem, só ele. Ele provou que a lei não vale nada. Prova isso, pastor. Nossa, é forte essa, hein? Primeiro eu vou mostrar para vocês que Jesus está acima dos principados de novo. Mais um texto, Deus mandou, 1 Pedro capítulo 3, abra lá. Nossa, abre em cima, gente, que medo, não está queimando. É muito sério essas coisas. Estou esperando mais um café quente agora, mas glória a Deus. Estou orando, Deus vai... Ai, tocou. Olha que lindo, olha aqui. Olga, né? Olha só, Olga, eu vi que você está com sede no pote. A gente percebe quando a pessoa está gostando. Outros falam assim, esse médico é um biruta, mas glória a Deus. Já estou velho, não estou nem aí com vocês. 1 Pedro capítulo 3. Se a Super Nani gosta de mim, já basta. A minha esposa também, acabou. 1 Pedro 3. Aliás, mais minha esposa, né? Claro.
Mas é que lá o gostar é diferente. Lá a coisa é mais profunda. O amor é infinito. Aqui é um amor filial ou filei. Lá é ágape e todos mais. 1 Pedro 3, verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo salva. É escrito aqui, ó. Não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma nova consciência, uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus. Então Jesus está à destra de Deus. Esse negócio de falar que Jesus e Deus são a mesma pessoa, eles são a mesma pessoa, mas são três em um. É trino Deus, mas existe o Jesus, existe o Pai, existe o Espírito. Que tem igreja que fala que não existe os três, ou seja, que Jesus é obrigado a deixar o céu vazio para vir para cá e depois voltar correndo e assim vai. Tem gente assim, são os arianos. Não vou falar das religiões porque eu sou amigo de alguns. São bonzinhos, são grandes cantores, mas não creem que Jesus está à direita. Está escrito aqui, ó. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu. Olha só, havendo-se-lhe, presta atenção, Olga, havendo-se-lhe sujeitado, porque antes não estava. Antes da obra de Cristo, os anjos não estavam sujeitos. Agora sim, havendo-se sujeitado anjos, autoridades e potências. Que forte essa palavra. Olha que forte, Cláudia. Muito forte. Todo o universo está debaixo do poder de Jesus. É muito forte. Por quê? Porque ele cravou a lei na cruz. Pagou a lei que era para eu pagar. Cumpriu a lei que era para eu cumprir, ele não conseguiu cumprir. Só que ele cumpriu, ele não morreu. Então ele morre pelos meus pecados. Então o que aconteceu? Vamos voltar para Lucas, porque nós esquecemos do rico e o Lázaro. Só que eu não esqueci não, vamos lá. Paramos nos cães. Passa os cães agora e vamos lá. O que aconteceu? E aconteceu que o mendigo morreu. O que é morte? O que é morrer para o mundo? O que é morrer? Se converter. Jesus não veio para os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio, o mendigo olhou para Jesus, creu, e o que aconteceu? Morreu para esse mundo. A Bíblia fala que nós estamos mortos para esse mundo. Lá em Colossenses 3, né? Buscai as coisas que são de cima, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o que aconteceu com o mendigo? Morreu, se converteu. Camarada era bandidão, malandro, assaltante, fumeiro, sem vergonha, tudo. De repente ele se converte, põe um terno, faz a barba. Essa foi boa, né? Essa foi boa. E vai para a igreja. Aí o pessoal olha e fala: cadê aquele bandido? O Juquinha, bandidão. Morreu. Agora nasceu um crente, nasceu um servo, nasceu um anjo de Deus na terra. Morreu outro. Então, quando a pessoa morre, espiritualmente ela nasce para Deus. Está escrito aqui, ó. Então, o mendigo morreu. Olha aqui, ó. E foi levado pelos anjos. E quem são os anjos na Bíblia? Cegos. Pastores. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 20, que os anjos são pastores. Em 1 Timóteo 5 também. Ao anjo da igreja, tá? O que é o anjo? O anjo dessa igreja é o Jairinho. Então, os anjos são pastores. Anjos eleitos. A Bíblia fala dos anjos. Então o que acontece? O mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É a igreja. Prova isso, pastor. Gálatas 3, 6 a 9. Eu tenho que ler para vocês crerem e pregar nas suas igrejas depois. Eu sei que tem gente assistindo meus cultos e pregando, apesar que não gostam de mim, mas gostam da palavra que eu prego. Isso que vale, não gostar de mim. Gostar de mim que vale é minha esposa, o resto eu não estou nem aí. Barbudo assim, eu só quero que você seja amigo, só mais nada. O pirata, mostra o pirata. Mostra o pirata. Pirata. Pronto. Gálatas capítulo 3. Olha só essa, irmãos. Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e foi-lhe imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, quando a pessoa se converte, ela vai para o seio de Abraão, porque é filho de Abraão. Pronto. Então, a figura é o seguinte: é que o mendigo foi levado para o seio de Abraão. O que aconteceu? Ele se converteu. Não é que ele está lá em cima no céu. Ninguém entrou no céu ainda, crentes.
Ninguém entrou no céu ainda, a não ser Cristo. A Pedro não está lá com a chave na porta. Larga a mão de ser católico ignorante, que nem os católicos espertos pensam assim. Não existe mais esse conceito que Pedro está na porta esperando. Que história é essa? As pessoas morreram, estão aguardando o futuro, que já está acontecendo no futuro. Mas nós estamos aqui, presos no tempo e no espaço, esperando o tempo chegar. Só que o futuro vai acontecer para nós, mas para quem já está morto, está acontecendo lá na frente. Então eles que morreram não estão lá agora, estão no futuro. Agora eles estão dormindo. Os que dormem em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante até 17. Certo, queridos? Então, olha aqui, então o que aconteceu? O mendigo morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. O rico não foi levado para o seio de Abraão. Apesar dele ser judeu, o rico não foi levado para o seio de Abraão. Olha só, hein? Ele foi para onde? Sepultado. Sepultado, o que é sepultura? Hades. O que é Hades? Carne. Sepultura é carne. Quando o indivíduo cai da fé, ou cai da vida espiritual, ou não aceita Cristo, ela mergulha na carne. Quando o indivíduo se converteu e caiu, ele vira uma porca que volta para a lama, mergulha na carne. Lama é carne. A sepultura aqui tem dois tipos de mergulho: sepultados em Cristo são os crentes, e sepultados na carne, os que são deste mundo. Forte essa, não? Tem um texto que eu quero ler para vocês, Mateus 23. Vocês entenderam ou eu estou falando russo? Entenderam? Quando a pessoa não está em Cristo, ela mergulha na carne. Então ela está sepultada no Hades. E Hades é inferno. O pessoal pensa que inferno está lá no centro da terra, na viagem ao centro da terra, lá no núcleo magmático. Não, está aqui mesmo. Está aqui do lado, no meio do inferno. O inferno é um lugar onde há ausência de Deus e onde se aguarda juízo para o mal. Esse é o lugar. É o lugar da carne na ausência de Deus. Então, Mateus 23. Qual o versículo eu falei para vocês? Não. 23, 27. Olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao quê? Aos sepulcros caiados. O que é sepulcro? Está mergulhado, está sepultado no sepulcro. O que é sepulcro caiado? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por fora, é que nem um móvel. Eu comprei um sofá, né, Silvia? Que bonito o sofá. Fizemos assim, cupim dentro, né, Silvia? O que adianta ser bonito por fora? Tem cupim por dentro. Mesma coisa os hipócritas, os religiosos. E os judeus eram chamados assim por Jesus. Sois sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, verso 27, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Por quê? Porque viviam para o pecado. O pecado que o mendigo largou quando se converteu, porque Cristo perdoou, os judeus receberam sobre eles, porque não aceitaram a graça misericordiosa, santificante, perdoadora de Jesus. Fantástico, não? Aí volta lá para Lucas. Então, o que é? Eles estão, o rico foi sepultado. E no Hades, o Hades é o lugar do sepulcro, ergueu os olhos, estando em tormentos. Por que é um tormento? A pessoa que é sepultada na carne, porque é duro ficar longe de Deus. Por mais que a pessoa queira se divertir, ela não consegue ser feliz longe de Jesus. Eu às vezes me dou uma de melindroso, falo, hoje eu não vou orar, não consigo nem dormir. Eu não estou legal, Jesus também, só vai ver Jesus, pronto. Aí Jesus fala, fica um minutinho sem mim. Mas Jesus, pelo amor de Deus, sem Jesus vem tormento na tua vida. Então o rico foi o teu atormentado. Olha lá, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele falou, meu Deus, o Lázaro está agora mais firme que eu com Jerusalém. O Lázaro que era mendigo agora está junto com Abraão e eu estou fora. Aí ele disse, Abraão, meu pai, porque os judeus eram filhos, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água
a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Longe de Deus é tormento mesmo. E disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, a paz, a alegria. Eles tinham tudo, e Lázaro somente males. Não havia salvação para os gentios. E agora este é consolado, porque o consolo é o Espírito Santo, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Entre o céu e o inferno, entre a situação espiritual de Deus e a situação espiritual sem Deus, há um grande abismo. Eu posso estar aqui, do meu lado uma pessoa maligna, entre nós há um grande abismo intransponível, apesar de fisicamente próximos. Quando a pessoa se converte, ela é transportada do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Isso está em Colossenses 1:12. É o transporte. Mas que transporte? Pega ônibus? Não. A pessoa aceita Jesus, ela na hora transportada de um reino para outro totalmente oposto, apesar de fisicamente estar do lado, mas espiritualmente é um grande abismo que não consegue mudar um para o outro. Fantástico o que a vida espiritual é e o mundo material é. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem e não tem. O mundo material é a imagem do espiritual, tanto que os anjos parecem conosco. Eu não sei se tem algum anjo careca, mas deve ser bonitinho, se tiver. É verdade. Ei, fala aí, ó. Olha, o careca, que nem eu. Isso aí, ó. Então, irmãos, existe um grande abismo intransponível. Aí ele disse assim, o rico disse: então rogo-te, pai, que o mandes, manda Lázaro, né, para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Olha os 5 irmãos, eu nomeei quais são os 5 irmãos dos judeus. São 5 facções israelitas. Primeira, fariseus. Segundo, saduceus. Terceiro, essênios. Quarto, zelotes. Quinto, sicários. Os sicários eram uma seita política, que eram salteadores, um grupo radical. É como se fosse um Hamas dos judeus, que eram contrários a Roma, queriam tomar o Império Romano de fato. Eram os sicários, eles eram desertores, eles tinham saído dos zelotes, que também eram radicais, mas eram mais radicais. Os essênios eram conhecidos por não aceitar eles eram muito místicos, né? Não aceitavam muito a vida religiosa dos fariseus. Já os saduceus eram os fariseus que não criam na ressurreição, também tinham suas características, suas tradições também eram diferentes. Enfim, 5 irmãos daquele judeu. Mas pastor, o senhor falou outro dia que de igreja, essa parábola tem uma visão para hoje como igreja, e também misticamente, enigmaticamente como igreja e Israel. Perceberam? Olha lá, tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lembrando que Moisés é figura de quem que figura Moisés? Jesus. De Jesus. Está em Atos capítulo 7, verso 37, né? Deus levantará um outro profeta como eu, a ele eu vi. Isso o próprio Estevão falou a respeito de Moisés, falando de si mesmo para Jesus. Então Moisés, eles têm Moisés, têm os profetas, que eles ouçam. Aí o rico falou: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Como dizer assim, pega algum desses mortos aí, que já estão convertidos, e manda pregar lá em casa. Aí o Abraão falou: não, se não houve nem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que forte, não? Irmãos, quando a pessoa não quer se converter, pode voltar a vovó do meio do abismo, pode voltar um parente, um tataravô, pode aparecer Jesus. Quando a pessoa não quer Deus, não adianta, não se converte. É impressionante. Quando a pessoa não quer saber de Jesus, não tem nada que faça se converter. É incrível isso. Como eu lutei para meu pai se converter antes de morrer, não teve jeito. Espero que na hora da morte ele tenha se convertido, porque eu falava, ele: mas o Jesus vai vir com espaçonave, e os anjos são ETs, uma palhaçada que inventam por aí. E que seja ET, que os anjos sejam ET, Jesus é Jesus e acabou. Se fosse isso, eu não perderia a minha fé por isso.
E os anjos são ET. E são ETs. São extraterrestres. São extraterrestres. Os anjos são ETs. Que é isso que você quer ouvir? Ouva. Mas creia em Cristo. Porque em nome de Jesus nenhum ET vai fazer mal para você. Expulsa os ETs em nome de Jesus também. E tem muito crente que parece mais um ET do que um crente por aí. Glória a Deus. Então vocês viram aqui a parábola que mostra a graça e a lei, porque o judeu seguiu a lei e caiu porque não creu em Cristo. Já nós recebemos a Cristo, recebemos o perdão, a cura para as nossas chagas. Olha só que interessante, a Bíblia fala que a lei nada aperfeiçoa. Olha que está em Gálatas capítulo 5, verso 4. Atenção, crentes que ficam se justificando pela lei. Gálatas 5, 4. Olha lá. Estou acabando já, queridos, que vamos ter a apresentação da nossa irmã, que vem do Belém do Pará para cantar especialmente para nós. Depois ela vai pegar o avião e vai embora de novo. Gálatas 5. Ó, aqui, ó. Verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Se eu sigo a lei dos 10 mandamentos, cuidado, não se justifique com a lei, caiu da graça. Eu não posso trabalhar no sábado. Eu fui uma vez no hospital, vi aquele pastor Marcos, pai do Abner. Ele estava com uma ferida assim, ele tinha ido na mesma missão no Piauí, foi picado por um marimbondo, sei lá, bicho brabo, ficou com uma erisipela gravíssima, uma ferida enorme na perna. Aí eu fui visitá-lo no hospital adventista. Eu posso falar que minha avó é adventista, então eu amo os adventistas, mas não sigo a lei. Aí eu fui lá vê-lo numa quinta-feira, sexta-feira fui vê-lo, de manhã, falei, puxa, você estava bem feitinho, curativo, tudo limpinho. Falei, aqui, a enfermeira já veio, do Lenildo, está tudo certo. Falei, que bom, amanhã eu venho te ver de novo e tal. Passou 24 horas, voltei lá, no hospital. Quando eu chego lá, a ferida toda suja, não haviam trocado o curativo. Falei, que é isso? Aí o Marcos falou, a enfermeira não entrou aqui hoje, porque é sábado, e sábado a enfermeira não faz o curativo. Aí eu fui lá na recepção, a enfermeira fumando assim, assistindo televisão. Falei, enfermeira, meu paciente lá do quarto, não sei que número, está precisando fazer o curativo. Doutor, hoje é sábado, hoje nós não trabalhamos. Entendeu, doutor? Fumar pode, o que não presta pode, o que não pode é fazer curativo no irmãozinho que está machucado. Lei, a lei leva à destruição. Está aqui, ó. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei. A lei acabou, então não tem essa ideia, não posso, não devo, acabou. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, é proibido. Quando eu fui, olha, eu não ia falar isso. Não sei se os assembleianos estão me assistindo. Tem assembleiano me assistindo? Deve ter, né? A última vez que eu deixei barba foi em 1986. Faz 31 anos que eu não deixo barba, grande assim. Eu deixei algumas vezes, mas muito ralinha. Aí uma vez eu deixei que nem do pirata. Aí fui pregar lá em Pariquera. Cheguei lá, me chamaram para ir na Assembleia de Deus, da época lá, há 31 anos atrás. Cheguei lá de barba e calça jeans assim. Aí um diácono falou assim, quem é o senhor? Eu falei, eu fui convidado por um diácono aqui e tal. O senhor não é da Assembleia, né? Eu falei, não, eu sou de Jesus, mas não sou. É porque nós não usamos barba, o senhor usa barba, não podemos usar barba que nem o senhor. Levou um soco na cara, assim, meu Deus. Entrei, aí fui escoltado por ele, tchau, 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 lá para frente. Era mulher de um lado, homem de outro. Naquela época. Falei, meu Deus, estou preso. Aí sentei e o guarda do meu lado, que é o diácono, fico preso, você voltou ao algema. E todo mundo me olhando assim. Meu Deus, as mulheres de coque, né, todas as mulheres não podem usar calça comprida, não podia, proibida pela lei. Tudo bem. Eu peguei, sentei e falei, meu Deus, me ajuda, o que eu falo? Estou numa fria, que eu não posso nem sair correndo. Eu sou médico, estou operando na cidade, pode ser que eles passem comigo, o que vão falar de mim com essa barba? Aí eu olhei assim, vi a igreja meio vazia, falei assim, escuta, o diácono, por que a igreja está vazia assim? Hoje é quinta-feira. Pois é, doutor, mas hoje é o último capítulo da novela do Roque Santeiro. Falei, o Roque Santeiro pode, a barba não.
A barba não. Graças a Deus mudou, né? Estou aqui na igreja, Assembleia de Deus, deixando a barba provar que não é barba que santifica ninguém. Não é roupa que santifica ninguém. Mas é o teu coração e a tua santidade, o teu modo de vivente, teu amor. Amém? É isso que Jesus quer, que você receba, que mude sua vida e não viva segundo a lei. Amém, irmãos? Então vocês tiveram hoje a interpretação o quê? Mística da parábola do rico e do Lázaro. Eu trouxe mais uma parábola hoje que eu ia falar sobre as 10 virgens, mas não vai dar tempo. Eu creio que a gente vai ficar muito em cima da hora. Amém? Amém. Vamos pedir para a irmãzinha cantar em nome de Jesus. Você estava falando com relação à lei, acontece o seguinte, muitos, né, eu acho que a grande maioria não entende que Deus do Velho Testamento não é a mesma pessoa do Novo Testamento. O problema é que a lei, posso dar um texto para quebrar isso aí? Olha, só para acabar, abra em Gálatas capítulo 3, 19. Olga, abra Gálatas 3, 19. Olha, vocês vão aprender agora quem é que deu a lei. Quem deu a lei para Moisés? Quem deu a lei por Moisés? Gálatas 3, 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Agora a lei foi posta por quem? Pelos anjos na mão do medianeiro. Quem é que pôs a lei na mão de Moisés? Os anjos. Então, não foi Jesus, exatamente. Pronto, acabou a história. Passou daí a heresia, e aí eu não quero ser mandado embora antes do tempo. Deixa para outra hora, amém? Vamos cantar, irmã, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor.